A Universidade de Lisboa erguia-se, imponente, um labirinto de corredores polidos e salas silenciosas onde o ar cheirava a livros antigos e ambição jovem. Para Amara Oliveira, no entanto, o cheiro predominante era o de lixívia e do desinfetante que usava para apagar os vestígios da passagem dos outros. Aos 22 anos, a sua vida era um dueto desafinado entre os esfregões e os manuais de criminologia que devorava à noite. No pequeno quarto que partilhava com a irmã mais nova, num bairro social que a cidade fingia não ver. O seu cabelo afro, ora apanhado num coque apertado, ora em tranças elaboradas que demoravam horas a fazer, era uma coroa que ela tentava encolher sob o peso dos olhares. Amara era uma sombra nos corredores da elite. Via tudo, ouvia tudo, mas aprendera que o silêncio era a sua melhor armadura. A sua pele escura destacava-se demasiado naquele mar de privilégio pálido, e cada olhar enviesado, cada sussurro abafado, era uma pequena pedra atirada contra a muralha que construíra à volta de si. As cicatrizes finas, quase invisíveis, que lhe marcavam as mãos, eram testemunhas silenciosas de um treino secreto, a sua única forma de gritar sem fazer ruído. Gonçalo Vasconcelos era o oposto de Amara em tudo o que importava. Loiro, alto, com um tipo de beleza esculpida que parecia conceder-lhe o direito divino de pisar os outros, ele personificava a arrogância de quem nunca conhecera um não. Filho de um empresário influente com assento no conselho da universidade, Gonçalo e o seu séquito, Bernardo, o lacaio musculado, e Sofia, a namorada com um sorriso tão afiado quanto os seus saltos, navegavam pelos corredores como se fossem os seus domínios privados. Amara era o seu alvo preferido. A sua existência parecia ofendê-los. "Olha para ela, a tentar ser gente", dissera Gonçalo nessa manhã, a voz arrastada pelo desdém enquanto acidentalmente entornava o seu latte caro no carrinho de limpeza de Amara. O líquido castanho escorrera pelo plástico, manchando os panos imaculados. "O teu lugar é a esfregar o chão, não a sujar os corredores com a tua presença." Bernardo e Sofia riram, um coro cruel que ecoou mais alto que o pedido de desculpas forçado de Gonçalo. Amara limitara-se a baixar a cabeça, o maxilar tenso. "Peço desculpa, menino Gonçalo", murmurara a voz um fio. Por dentro a raiva era uma brasa incandescente. Ninguém via o fogo nos seus olhos castanhos, nem a forma como seus dedos se curvaram, prontos a transformar-se nos punhos ágeis que Mestre Zumbi, o velho capoeirista do seu bairro, lhe ensinara a usar. A ginga da sobrevivência, chamava-lhe ele, para usar apenas quando a alma já não aguenta o peso do mundo. E a alma de Amara estava a ficar perigosamente leve. Naquela noite, no curso de criminologia, Tiago Mendes, o colega de cabelo despenteado e óculos que pareciam sempre prestes a cair, aproximou-se dela com hesitação. Ele vira o incidente do latte. Vira muitos outros. "Amara", começou ele, a voz baixa, "aquilo que o Gonçalo faz não é correto." Amara deu de ombros, os livros abertos à sua frente. "O mundo não é correto, Tiago." "Mas podíamos, sei lá, fazer queixa? Há canais para isto, não há?" Ela olhou para ele, um vislumbre da sua inteligência aguda a brilhar nos seus olhos. "Canais para quem, Tiago? Para os Vasconcelos ou para as Oliveiras?" Ele não soube o que responder. O incidente que fez transbordar o copo já cheio de Amara não foi espetacular. Foi insidioso, como a maioria das crueldades de Gonçalo. Ele e Sofia encontraram o cacifo improvisado, onde Amara guardava os seus livros da faculdade e um pequeno caderno de notas, onde Mestre Zumbi lhe desenhara sequências de movimentos. Com um marcador permanente, escreveram insultos racistas na porta metálica e rasgaram algumas páginas do caderno, as páginas que continham a essência da sua força secreta. Quando Amara viu o seu pequeno refúgio profanado, algo dentro dela estalou. Não houve lágrimas. Apenas uma frieza que lhe percorreu as veias, uma clareza cortante. Mestre Zumbi dissera-lhe uma vez, os olhos enrugados a brilhar com uma sabedoria antiga: "Há insultos que se limpam com água e sabão, minha filha. Outros só se limpam com dignidade. E a dignidade às vezes precisa de lutar para respirar." Naquela noite, em vez de estudar as teorias de Lombroso, Amara subiu ao terraço do seu prédio. A brisa fria de Lisboa açoitava-lhe o rosto. Ali, sob o céu estrelado pontuado pelas luzes da cidade, ela moveu-se. A ginga, os esquives, os golpes rápidos e precisos, não contra um inimigo imaginário, mas contra a imagem de Gonçalo, contra o peso de anos de humilhação. Ela não era apenas uma vítima, era uma lutadora. E estava na hora de Gonçalo Vasconcelos aprender isso. A decisão de Amara não foi impulsiva. Foi calculada,
como cada movimento que Mestre Zumbi lhe ensinara. Ela começou a observar Gonçalo e o seu grupo com uma nova intensidade. Já não desviava o olhar. Em vez disso, analisava-os. Os seus horários, os seus locais preferidos no campus, a forma como interagiam, quem eram os elos mais fracos. Tiago, sentindo a mudança nela, e ainda corroído pela culpa da sua passividade, tornou-se uma presença constante e discreta ao seu lado. — O que estás a pensar fazer? Perguntou ele um dia, enquanto partilhavam um café barato na cantina dos funcionários, longe dos olhares da elite estudantil. — Observar, Tiago. Aprender. E depois vemos. Começaram a reunir provas. Tiago, com os seus conhecimentos informáticos modestos, mas uma persistência surpreendente, descobriu que Sofia gostava de se gabar das partidas que pregavam nas redes sociais, em grupos privados. Com alguma astúcia, conseguiu acesso a algumas capturas de ecrã. Amara, por seu lado, começou a usar o seu telemóvel de forma mais estratégica. Pequenos vídeos, gravações de áudio dos comentários mais venenosos de Gonçalo, feitos à socapa, enquanto fingia limpar ou estar distraída. Era arriscado. Se fosse apanhada, as consequências seriam severas. Mas o medo que antes a paralisava transformava-se agora numa adrenalina fria e focada. Gonçalo, com a sua intuição de predador, sentiu a mudança. A criada já não baixava os olhos tão rapidamente. Havia um brilho diferente no seu olhar, algo que ele não conseguia decifrar e que por isso mesmo o irritava profundamente. Ele intensificou o assédio. Um dia, nos corredores menos movimentados perto da biblioteca, ele bloqueou-lhe o caminho. — Perdeste alguma coisa, escurinha? Sibilou, o hálito a cheirar a café caro e a desprezo. Bernardo e Sofia flanqueavam-no. Sorrisos expectantes nos rostos. Amara não respondeu. Olhou para ele, calmamente, e depois para a câmara de segurança no canto do teto, um ponto vermelho a piscar discretamente. Gonçalo seguiu o seu olhar e o seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. — Estás a ficar esperta, não estás? Achas que essas câmaras te vão salvar? Ele deu um passo em frente, a mão a erguer-se como se fosse a empurrá-la. Num movimento fluido e quase imperceptível, Amara deslocou o peso do corpo, um ligeiro desvio do tronco, e a mão de Gonçalo passou a centímetros do seu ombro, roçando o vazio. Ele desequilibrou-se por um instante, o suficiente para a surpresa se registrar no seu rosto antes de se transformar em fúria. Sua. — Com licença, disse Amara, a voz firme, e contornou-o, continuando o seu caminho, deixando para trás um Gonçalo furioso e dois lacaios subitamente menos confiantes. Tiago, que observava de longe escondido atrás de uma estante, sentiu o coração aos pulos. Ele viu a câmara e viu o movimento de Amara. Não fora sorte, fora outra coisa. O confronto que Amara sabia ser inevitável e para o qual Gonçalo a empurrava cegamente aconteceu algumas semanas depois. Era final de tarde, o campus começava a esvaziar-se. Amara estava a terminar a limpeza dos balneários masculinos da equipa de rugby, um dos locais que mais detestava, úmido, mal cheiroso e frequentemente vandalizado por brincadeiras estúpidas. Ouviu a porta fechar-se com um estrondo e o clique da fechadura. O seu corpo retesou-se. Gonçalo não estava sozinho. Bernardo estava com ele e um outro elemento da equipa, um gigante chamado Freitas, conhecido pela sua inteligência limitada e força bruta. Os três sorriam, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. — Então, Amara, disse Gonçalo, a voz melosa a contrastar com a ameaça palpável no ar. — Soubemos que andas muito observadora ultimamente, a fazer novas amizades, a meter o nariz onde não é chamada. — Estou só a fazer o meu trabalho, respondeu ela, a esfregona ainda na mão, o balde de água suja a seus pés. O cheiro a cloro e a suor tornou-se sufocante. — O teu trabalho é limpar a nossa merda e manter a boca fechada, rosnou Bernardo, dando um passo em frente. Mas parece que te esqueceste disso. Amara largou a esfregona. O som ecoou no silêncio tenso dos azulejos frios. Talvez, disse ela, a voz surpreendentemente calma, talvez me tenha esquecido de muitas coisas. Olhou em volta, os cacifos metálicos, os bancos de madeira, o chão molhado em alguns pontos. Cada detalhe registado, analisado. Freitas, o gigante, riu-se. Esta vai ser divertida. E avançou, os braços abertos como se fosse esmagá-la. O que se seguiu não foi uma luta prolongada. Foi uma demonstração de eficiência brutal. Quando Freitas se aproximou, Amara deslizou para o lado a água do balde que ela acidentalmente entornara, tornando o chão escorregadio. O pé de Freitas resvalou e Amara usou o seu desequilíbrio, um golpe rápido com o cabo da esfregona no joelho e um empurrão preciso que o fez embater com estrondo contra os cacifos.
Ele caiu com um gemido, o ar a escapar-lhe dos pulmões. Bernardo, apanhado de surpresa, hesitou. Foi o suficiente. Amara avançou, não como uma vítima assustada, mas como uma sombra veloz. Um golpe de palma aberta na garganta de Bernardo fê-lo engasgar-se, os olhos arregalados de choque e dor. Antes que ele pudesse recuperar, ela agarrou-lhe o braço, torcendo-o numa chave dolorosa que o pôs de joelhos. Gonçalo observava pálido a arrogância a desvanecer-se, substituída por uma incredulidade temerosa. Ele, que sempre se vira como o predador, estava a testemunhar a sua presa a transformar-se em algo que ele não compreendia. Tu, quem és tu? Gaguejou. Amara largou Bernardo, que se encolheu no chão, a tossir. Ela virou-se para Gonçalo, os olhos frios como o aço. Eu sou a pessoa que tu e os teus amigos têm atormentado durante meses. Sou a pessoa que vocês tentaram quebrar. E sou a pessoa que se cansou. Ela não lhe tocou. Não precisava. O medo nos olhos de Gonçalo era mais eloquente do que qualquer golpe. Ele recuou, tropeçando nos seus próprios pés, até embater na porta trancada. Amara pegou na chave que ele deixara cair, abriu a porta e saiu, deixando para trás 3 agressores humilhados e aterrorizados no fedor do balneário. O cheiro a desinfetante, pela primeira vez, pareceu-lhe quase agradável. Era o cheiro da sua própria e amarga libertação. A humilhação era um veneno que Gonçalo Vasconcelos não sabia processar. A imagem de Amara, a forma como ela o olhara, não com medo, mas com uma frieza calculista, assombrava-o. A sua narrativa de superioridade fora estilhaçada. E como todos os narcisistas feridos, a sua reação foi uma fúria desmedida e uma necessidade premente de restaurar a sua dominância, custasse o que custasse. Nos dias que se seguiram ao confronto no balneário, Gonçalo moveu as suas peças. O pai, alertado por uma versão distorcida dos factos onde Amara era a agressora descontrolada, fez os seus habituais telefonemas. De repente, Amara viu-se convocada para o gabinete do administrador da universidade. O ar estava carregado. Acusações de comportamento agressivo e insubordinado, ameaças a estudantes. O seu emprego estava em risco. A sua bolsa de estudo noturna tremia na corda bamba. A palavra de um Vasconcelos contra a de uma empregada de limpeza com historial questionável, como o administrador insinuou delicadamente. Mas Amara e Tiago tinham antecipado a retaliação. Enquanto Gonçalo se movia nos corredores do poder, eles preparavam a sua própria ofensiva, uma mais silenciosa, mas potencialmente mais devastadora. Tiago, com uma dedicação que surpreendeu até Amara, passara noites em claro. Conseguira não só as capturas de ecrã das conversas de Sofia, mas também aceder, através de uma falha de segurança que descobrira no sistema da biblioteca, a alguns registros de câmaras de segurança que, embora não cobrissem o balneário, mostravam Gonçalo e o seu grupo a assediar Amara noutras ocasiões, contradizendo a sua imagem de vítima. E Amara tinha os seus próprios trunfos. As gravações de áudio e, o mais importante, o testemunho de uma outra funcionária da limpeza, uma senhora mais velha, que, encorajada pela coragem silenciosa de Amara, aceitara falar anonimamente sobre os abusos que também sofrera por parte do mesmo grupo. A estratégia deles era arriscada. Decidiram contornar os canais oficiais da universidade, que sabiam estar comprometidos pela influência dos Vasconcelos. Tiago criou um blog anônimo, Vozes Ocultas da Academia, e começou a publicar as provas, uma a uma, criando uma narrativa que expunha o padrão de abuso de Gonçalo. As primeiras publicações geraram um burburinho, comentários hesitantes, depois partilhas. A história começou a ganhar tração, alimentada pela frustração reprimida de outros estudantes e funcionários que tinham testemunhado ou sofrido abusos semelhantes. Gonçalo, ao perceber que a sua tentativa de esmagar Amara estava a sair pela culatra, que a narrativa lhe estava a escapar por entre os dedos, entrou em pânico. A sua fúria, antes calculada para intimidar, tornou-se errática, desesperada. Ele precisava de um confronto final, de uma vitória pública para silenciar os rumores, para reafirmar a sua autoridade. E escolheu o pior momento e o pior local, o átrio principal da faculdade, à hora de maior movimento, quando centenas de estudantes circulavam entre aulas. Ele viu Amara perto da entrada da biblioteca conversar com Tiago. O sangue subiu-lhe à cabeça. — Tu! Gritou, a voz a ecoar pelo átrio, fazendo cabeças virarem-se. Sua cabra mentirosa, achas que podes destruir-me? Ele avançou, rompendo pela multidão, os olhos injetados, a face congestionada. Sofia e Bernardo, mais hesitantes desta vez, seguiam-no a uma pequena distância. Amara e Tiago entreolharam-se.
Era agora. Tiago discretamente ativou a câmara do seu telemóvel. Outros estudantes, atraídos pela comoção, fizeram o mesmo. Vais pagar por isto, vociferou Gonçalo, já a poucos metros de Amara. Ele não trazia os seus gorilas habituais, apenas a sua raiva cega. Vou certificar-me que nunca mais arranjas emprego nesta cidade. Amara permaneceu imóvel, mas desta vez não havia sombra de submissão na sua postura. Os seus ombros estavam direitos, o olhar fixo no de Gonçalo, uma calma perigosa a envolvê-la. Acabou, Gonçalo, disse ela, a voz clara e firme, audível apesar do murmúrio crescente dos espectadores. As tuas mentiras, o teu abuso, acabou tudo. Aquilo foi a faísca final. Gonçalo rugiu e atirou-se a ela, o punho erguido. O que se seguiu foi uma demonstração pública da ginga da sobrevivência. Amara não atacou primeiro. Esquivou-se do primeiro golpe com uma facilidade desconcertante, o corpo a fluir como água. Gonçalo, desequilibrado pela sua própria fúria, tentou agarrá-la. Amara usou o seu impulso contra ele, uma rasteira subtil, uma chave de braço que o fez gritar mais de surpresa e dor do que propriamente pela força aplicada. Ela não o derrubou de imediato. Em vez disso, controlou-o, expondo a sua agressão desajeitada, a sua falta de técnica, a sua total dependência da intimidação que agora se esvaía. Cada tentativa de Gonçalo era recebida com uma defesa precisa, um contra-ataque mínimo mas eficaz que o desequilibrava, que o ridicularizava aos olhos de todos. Os telemóveis gravavam cada segundo. Sofia tentou intervir, mas Tiago, surpreendendo a si mesmo, colocou-se à sua frente. Chega, Sofia. Já fizeram estragos suficientes. O confronto terminou não com um golpe espetacular, mas com Gonçalo exausto, humilhado, ofegante, a olhar para Amara com uma mistura de ódio e, pela primeira vez, medo genuíno. Amara deu um passo atrás, o peito a arfar ligeiramente, mas os olhos firmes. Não havia triunfo no seu rosto, apenas uma resolução sombria. O silêncio no átrio era total, quebrado apenas pelo som dos cliques dos telemóveis. A administração da universidade, confrontada com dezenas de vídeos virais e uma avalanche de testemunhos que surgiram após a coragem de Amara e as publicações do blog, não teve outra opção. A suspensão de Gonçalo Vasconcelos foi imediata, seguida de um processo disciplinar que culminaria na sua expulsão. O nome Vasconcelos, antes sinônimo de poder, estava agora manchado por um escândalo que os jornais não hesitaram em explorar. Bernardo e Sofia também enfrentaram sanções, embora menores. Para Amara, as semanas seguintes foram um turbilhão. Investigações, reuniões, o escrutínio dos média. Mas pela primeira vez não estava sozinha. Tiago esteve sempre ao seu lado e a comunidade do seu bairro, liderada por um mestre zumbi orgulhoso, manifestou-lhe um apoio ruidoso. As acusações contra ela foram retiradas. As provas da sua autodefesa e do assédio sistemático que sofrera eram esmagadoras. Ela não sabia se continuaria na universidade. O ambiente ainda lhe parecia hostil, mas algo mudara fundamentalmente dentro dela. Aquele medo constante, aquela necessidade de se encolher, desaparecera. No seu lugar havia uma força tranquila, uma certeza de quem era e do que era capaz. Uma tarde, semanas depois, estava no seu terraço, não a treinar a ginga da sobrevivência, mas a ensinar os rudimentos a um grupo de raparigas mais novas do bairro. Os seus movimentos eram fluidos, poderosos, mas havia um sorriso nos seus lábios, algo que raramente se via antes. Tiago observava de um canto, um caderno de apontamentos na mão, talvez para o seu próprio blog, talvez para algo mais. A diferença entre nós, Gonçalo, é que eu luto para sobreviver. Tu lutas para te sentir superior. E hoje aprendeste qual das duas é mais forte. As suas palavras, ditas no calor do confronto, ecoavam agora com uma nova ressonância. Não era apenas sobre Gonçalo, era sobre todos os Gonçalos do mundo. Amara olhou para o horizonte de Lisboa, a cidade que fora simultaneamente a sua prisão e o seu campo de treino. A luta contra o preconceito, contra a injustiça, essa não acabaria ali. Mas ela já não era uma sombra, era uma luz, pequena talvez, mas intensa, e estava pronta para brilhar.